Amém. Querido, não importa onde você mora, não importa o que você faz durante o seu dia, existe algo que eu sei, não precisa ser profeta para saber que aqui todos fazem, e muito nós falamos, nós nos comunicamos, seja através da língua de sinais, seja através das digitações nas redes sociais, ou falando de modo convencional, tentando conhecer esse nosso idioma tão difícil que é a língua portuguesa. A gente fala. A gente fala quando acorda, a gente fala quando deita, a gente fala com filhos, vizinhos, colegas de trabalho, a gente fala na célula, a gente fala com o cônjuge. Tem gente que fala sozinho, tem gente que fala pelos cotovelos, tem gente que fala com planta, com bicho. A gente fala, a gente fala. Falar é uma atividade que os seres humanos fazem praticamente o dia todo, sem se dar conta como que essa atividade é de uma importância incrível para a humanidade. O que parece ser apenas um sistema de comunicação inofensivo é, na verdade, uma das coisas mais importantes na nossa humanidade. Poucas atividades que fazemos na vida são mais importantes do que a ação de se comunicar. Por isso, o meu desejo nessa noite é meditar com os irmãos num texto bíblico que trata sobre esse assunto, sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que a gente fala e com a forma como a gente fala, pois, por causa do que a gente fala, podem nascer amizades, podem surgir romances, matrimônios. Lembra, você que é casado, qual foi aquela cantada que o seu cônjuge te deu, seu marido te deu, aquela coisa que te convenceu? Não foi através da fala que você acabou casando com ele? Então, através da fala, a gente consegue construir um matrimônio e, dependendo da forma como a gente fala, a gente pode tacar fogo numa floresta. A gente pode, como diz aí, incendiar o parquinho. Conflitos podem surgir, guerras são declaradas através da fala, vidas podem até mesmo serem ceifadas por causa da forma como a gente lida ou trata a nossa comunicação. Como pode ser isso, irmãos? A mesma língua que canta louvores aqui dentro consegue ofender e magoar um irmão ainda no pátio da igreja. Que raio de músculo é esse que a gente tem que controlar com um imenso cuidado? Falar, se comunicar com outro ser é algo que, ao mesmo tempo, é poderoso, é fabuloso, mas é altamente perigoso. Requer muito cuidado. Porque falar é um atributo divino. Nós servimos a um Deus que fala. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que fala. Haja luz e houve luz. E Deus, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que fala. Deus criou a comunicação entre os seres humanos para ela ser um instrumento de bênção. No início da Bíblia, em Gênesis 1 e 2, o mundo da fala, o mundo da comunicação, era um mundo de paz. As palavras não eram usadas como armas. A verdade não era dita para magoar ninguém. Conhece essas pessoas que se gabam? Eu falo a verdade na cara. Mas aí magoa a outra pessoa. Isso não é nada honroso, não tem glória nenhuma nisso. Em Gênesis 1 e 2, a verdade não era dita para magoar. As palavras não eram ditas sem amor. Não havia gritos, não havia palavrões, não havia fofocas, mentiras, humilhações. Mas todos aqui nesse auditório já perceberam que alguma coisa afetou a nossa fala. Alguma coisa afetou a nossa comunicação. Foi a primeira atividade que a queda causou danos. Através da nossa fala, depois de Gênesis 3, a gente passou a perceber que alguma coisa ruim afetou a nossa natureza, a nossa forma de interagir com o próximo. Vamos ler o texto sagrado? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Você pode dizer amém? Tiago está falando com cristãos. Tiago escreveu uma epístola para crentes. Tiago está comparando a nossa falta de cuidado com a comunicação a um tropeço, a um tropeção, a um acidente. Um acidente que pode causar um incêndio com consequências infernais. Você já tropeçou alguma vez e se machucou? Às vezes a gente tropeça, mas não cai. Às vezes a gente tropeça e cai em cima de outra pessoa e machuca outra pessoa. Às vezes, dependendo do tropeço, nos acidentamos feios. O autor dessa epístola, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que governar, controlar, ter domínio sobre a nossa forma de nos comunicarmos uns com os outros é uma necessidade urgente na vida de alguém que se diz imitador de Cristo. Quem dentre nós nunca foi ferido pelo tropeção de uma outra pessoa ao falar com a gente? Quem aqui nunca feriu alguém, intencionalmente ou não, com algo que falou, gesticulou ou digitou nas mídias sociais? Há pouco tempo, no estádio de futebol, um ministro do Supremo fez um gesto, um aceno, um sinal, com um dos dedos, comunicando algo para as pessoas à sua volta. Será que aquele gesto, aquele aceno, era para abençoar as pessoas que estavam no estádio lá com ele? Será que era o apontamento de um resultado da partida? Ou ele estava apenas incendiando a torcida? Irmãos, quem aqui nunca se arrependeu por ter falado algo indevido ou da forma indevida? Eu, durante os meus primeiros anos de casado, eu ouvia muito isso da minha esposa. O que você está falando está certo, mas a forma como você está falando está absolutamente errada. Eu não sei se eu estou melhorando ou se Deise cansou de falar isso para mim. Mas tem um tempão que eu não tenho mais ouvido isso. Devo estar aprendendo. Esse assunto sobre a forma como nós falamos um com o outro é extremamente importante. Dentro da fé cristã, dentro do casamento, dentro do nosso ambiente de trabalho, qualquer círculo de amizade, esse assunto é absolutamente importante. Porque a língua é um termômetro espiritual. Ela mede não apenas o calor das nossas emoções, mas a profundidade da nossa comunhão com Jesus. A língua, a forma como nos comunicamos, é um termômetro espiritual. Mesmo de quem não se diz assim tão espiritual. Ela mede não apenas o calor das nossas emoções, mas a profundidade da nossa comunhão com Deus que fala. Igreja querida, quais as lições nós podemos extrair desse texto que vão fortalecer a nossa fé e vão ajudar a gente a sair daqui mais parecido com Jesus? Por favor, anote. Primeira lição. O domínio da língua revela maturidade espiritual. O domínio da língua revela maturidade espiritual. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago está assumindo que a gente pode falhar em muita coisa na nossa caminhada como ser humano. Mas aí ele diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Uma série de confusões e de pecados são refreados,
são coibidos se você conseguir dominar de forma boa a sua comunicação. Tiago deixa claro que não tropeçar no modo como nos comunicamos é uma das maiores evidências de maturidade cristã. Então ele está falando aqui, você tem muitos ministérios na igreja, não é ter muita atividade na igreja, não é ter muito conhecimento bíblico, é dominar a forma como a gente fala um com o outro, é a maior prova, o maior sinal de maturidade espiritual. Tiago declara que quem não tropeça no falar é perfeito. Ou seja, o ser perfeito para ele é ser alguém espiritualmente maduro. Ele está assumindo que a gente tropeça em muitas coisas, então ele não está falando de perfeição humana. Ele falou que quem domina a língua possui maturidade espiritual e consegue se proteger, consegue se livrar de muitos problemas na vida. Assim, aí ele vai fazendo comparações, assim como o freio que a gente coloca na boca do cavalo e o leme que guia o navio, assim é a língua controlando a nossa vida, levando a nossa vida para diversas direções, dependendo da forma como você administra a sua comunicação. Controlar a língua é parte crucial no nosso processo de santificação. Você não vai conseguir ficar parecido com Jesus se a sua língua não se converter. Não adianta muita coisa, não adianta ter muito conhecimento bíblico, não adianta você dominar diversos assuntos teológicos se você não conseguir dominar a sua própria língua. Para Tiago, um ser humano perfeito não é aquele que não tropeça, mas aquele que, pela graça de Jesus, consegue guardar a sua língua do mal. Aquele que busca falar com cuidado para não incendiar a floresta. Esse é um ser humano absolutamente maduro, entendeu o que é ser bênção, o que é glorificar a Deus. Muitas vezes a pregação da verdade, a pregação do Evangelho, a exposição da vontade de Deus, vai magoar, vai entristecer e às vezes até vai ofender o pecador obstinado, apaixonado pelo pecado. Não é isso que Tiago está falando. Muitas vezes, por mais cordial que a gente seja na pregação, na exposição do Evangelho, aquele que está apaixonado, aquele que está engodado pelo pecado, vai sair daqui extremamente ofendido. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando sobre a falta de cuidado no lidar um com o outro, na comunicação um com o outro. O autor da epístola está mostrando para a gente que se alguém intencionalmente consegue guardar a sua língua do mal, essa pessoa é uma boa imitadora de Cristo. É assim que Jesus quer que sejamos. E nós somos indesculpáveis, irmãos, porque o Senhor nos concedeu o Espírito Santo, aquele que o fez ressuscitar no terceiro dia. Esse Espírito Santo está disponível a todo aquele que é de Jesus. Então o Espírito Santo vai nos ajudar com o seu poder a redimir, a converter, a salvar a nossa língua do mal. Amém? A sua língua convertida a Jesus, misericórdia, hein? Saúde. A sua língua é convertida, irmão. Em Jesus você tem discipulado, doutrinado a sua língua. Falar não é uma atividade inconsequente, irmãos. Requer muito cuidado, dependendo do que falamos. A gente acaba casando. E dependendo do que a gente fala no casamento, a gente acaba destruindo o casamento. Jesus afirmou em Mateus 12:36, eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Jesus é taxativo, eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. O que a gente fala aqui um para o outro tem ecos na eternidade, vai ter um desdobramento na eternidade. Não é algo inconsequente. E aí do versículo 3 ao 5, Tiago faz várias comparações para ressaltar o poder desse pequeno músculo chamado língua e a nossa responsabilidade em dominá-lo. Versículo 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Não é só fazer ele parar. Eu consigo botar ele para a direita, para a esquerda, para, anda. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos,
são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Qual é a chamada de Tiago para os seus leitores? Se o homem controla, grandes animais, grandes eventos, grandes instrumentos, equipamentos como um navio, então o ser humano deveria ser capaz de administrar bem a sua vida, controlando a sua forma de se comunicar. O freio, o leme, a língua têm a mesma característica, são pequenos e ainda assim conseguem realizar coisas impressionantes. Tiago fala isso no versículo 5. Semelhantemente ao freio e ao leme, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. É verdade, a nossa fala pode fazer coisas inimagináveis. A gente consegue quebrantar corações. Dependendo do que a gente escuta uma outra pessoa falando, as lágrimas saem do nosso rosto. A gente consegue animar um coração desanimado com o que a gente fala. A gente consegue também mover um coração humano para ações violentas, dependendo do que a gente fala. A forma como falamos pode instruir um ignorante, pode confortar, consolar um entristecido, ou pode incendiar e destruir tudo ao nosso redor. Final do versículo 5. Vejam como uma grande floresta é incendiada por uma fagulha. Por isso, cuidado com aquela que incendeia florestas. Essa é a segunda lição. Tropeçar ao falar é destruidor. Tropeçar ao falar é algo destruidor. Versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Assustador essa parte aqui. Ou seja, assim como uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta, assim uma palavra pode arruinar uma reputação. Pode destruir uma amizade, pode até mesmo destruir uma igreja. Ninguém pode domar a língua por si só. Tiago é claro quando ele fala isso aqui. Nossa força de vontade não dá conta dessa musculatura. Nossa força de vontade não dá conta da bipolaridade do nosso modo de falar com os outros. Ela é um mal incontido. Por quê? Porque nasce de um coração pecador. Só um coração cheio do Espírito Santo consegue dominar esse pequeno músculo que possui um grande poder destrutivo. Esse atributo divino de poder falar, de poder se comunicar, nos foi dado por Deus para ser bênção. Se o Deus que fala e para abençoar, Ele deseja que os seus falem também para abençoar. Nos foi dado esse atributo para sermos bênção uns para os outros. A queda dos nossos primeiros pais foi quem desconfigurou o sistema. Depois de Gênesis 3, o que era para ser uma bênção, agora oscila descontroladamente entre bênção e maldição, bênção e maldição. Tiago afirma que agora, depois da queda, a língua é um mundo de maldade. Ela pode se envolver, espalhar e promover coisas completamente opostas à vontade de Deus. Colocada entre os membros do corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Por que Tiago falou isso? Porque ele ouviu isso da boca do seu irmão mais velho, ouviu isso de Jesus. Jesus fala exatamente isso em Mateus 15, 11. O que contamina a gente é o que estraga tudo na nossa vida, é o que sai da nossa boca. E Jesus continua em Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio, o coração. Tiago continua, a língua incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ele está dizendo que a nossa vida pode virar um inferno. Você pode se ver envolvido num amontoado de tragédias e sofrimentos, dependendo da forma como você utiliza a sua comunicação. Se não controlamos o jeito de falar uns com os outros, você pode acabar vivendo no inferno. E aí no versículo 7 e 8, Tiago escancara a realidade. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se.
e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Embora toda a criação possa ser controlada pela raça humana, nenhum ser humano sozinho consegue controlar a sua língua. Tiago não faz exceções, meus irmãos. Nenhum homem, nenhum remédio, nenhuma terapia humana é capaz de domar esse pequeno lança-chamas que temos em nossa boca. Ué, pastor, então não tem jeito? Estamos perdidos? Claro que não, criatura confusa. Espera, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos salva até da escravidão do pecado da nossa língua. Nós não somos mais escravos desse modo incontido e desorganizado de falar. Eu não sou mais servo de uma língua descontrolada. Em Cristo temos tudo o que é necessário para redimir, para guardar a nossa língua do mal, amém? A nossa força de vontade, os nossos medicamentos, nossas terapias, gabinetes pastorais, encontro de casais, ninguém na humanidade, falando, conseguirá guardar a nossa língua do mal. Sem Jesus agir, sem o Espírito Santo encher o nosso coração, não tem ativismo eclesiástico algum que dê jeito, que converta, que discipule, que doutrine a nossa língua. Mas se você é de Jesus, você não é mais escravo de uma língua maligna, amém? E aí vem a terceira lição. O que sai da boca mostra quem reina em nós. O que sai da nossa boca mostra quem reina em nós. É Cristo ou o pecado? Quem é o Senhor dos nossos lábios, dos nossos gestos, das nossas digitações nas redes sociais? É Jesus ou é o pecado? Repetindo as palavras de Jesus em Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nos versículos 9 e 10, Tiago vai denunciar a hipocrisia pecaminosa da religiosidade. Como é que pode alguém bendizer a Deus e ofender o seu irmão que é feito à imagem e semelhança de Deus? A contradição no louvor, na adoração, misturado com maldição, denuncia a hipocrisia de um mero religioso. Um cristão, alguém que é servo de Jesus, não pode viver nessa bipolaridade. O reformador francês João Calvino lembra que a boca é o eco do coração. Ela vai manifestar de quem ela é serva. Ela vai deixar claro de quem é o seu Senhor. Só um coração transformado pelo Espírito Santo pode ter uma boca que glorifica a Deus e que abençoa os outros. Versículo 9 e 10, o autor da epístola chama a atenção especialmente para quem se diz cristão. Tiago está escrevendo para cristão. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ele apela, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso não pode ser assim. Irmãos, quem é que reina em nossas vidas? Quem é o nosso Senhor e Salvador? É Ele quem temos que servir. Eu não tenho que servir a minha justiça própria. Eu não tenho que servir o que eu acho que é o certo. Eu tenho que servir ao Senhor da minha vida, a Jesus. Nesses dois versículos, Tiago está pedindo coerência aos que se dizem cristãos. Irmãos, sejamos coerentes. Nosso jeito de falar com o outro está intimamente ligado à nossa comunhão com Cristo. O jeito que eu falo com vocês aqui vai demonstrar, vai dar testemunho de como está a minha relação com Jesus. Não tem como eu ter uma relação saudável com Cristo e tratar mal as pessoas, falar mal com o meu cônjuge, falar mal com os meus filhos, falar mal com o meu vizinho, falar mal com as pessoas no trânsito. Como que uma boca louva Jesus e depois amaldiçoa e xinga o próximo? Com a gente isso não podia acontecer. Não conseguir falar de uma forma respeitosa, pacífica, principalmente quem é casado, falar de uma forma respeitosa e pacífica com o nosso cônjuge, isso é um sinal inquestionável de que o nosso relacionamento com Jesus ou se deteriorou muito ou nunca existiu. Eu vou repetir. Se você é alguém casado, se diz cristão, mas não consegue conversar de uma forma pacífica, respeitosa,
com o seu próprio cônjuge, que é o próximo, mais próximo que a gente tem, isso é um sinal inquestionável de que o teu relacionamento com Jesus se deteriorou há muito tempo, ou na verdade nunca existiu. Talvez esse que grita o tempo todo dentro de casa nem seja crente. Quem se diz crente em Jesus não pode ter uma língua descontrolada. Não pode ter uma língua bipolar, ora bendita, ora maligna. Quem se diz Jesus precisa refletir principalmente no seu modo de falar. Vai ser justamente no meu modo de me comunicar com as pessoas que eu vou dar testemunho do que Deus tem transformado, tem mudado na minha vida. Não tem como, vou repetir, não tem como eu estar bem com Jesus e estar falando de uma forma desrespeitosa com as pessoas. Não tem como eu estar bem com Jesus e falar com as pessoas à minha volta como se eu fosse aquele gadareno possuído por uma legião de demônios. Então guarde isso, se você é de Jesus, mas a sua língua parece que ainda é de Satanás, clame por misericórdia. Fala, Jesus, eu estou desesperado, salva a minha língua. Faça bochecho com óleo ungido, dá teu jeito. A forma como a gente fala um com o outro vai refletir como é que está a nossa relação com Jesus. No primeiro culto, pastorzão, eu lembrei, próxima ida a Israel, eu vou fazer uma encomenda de vários litros de óleo ungido, aí o irmão joga ali, dá uma bochechada e entra na igreja. Eu vou querer uns litros só para mim, fazer gargarejo, para ficar com a língua santa. A gente precisa pedir socorro para Jesus, a gente não pode aceitar que isso é normal. E aí, irmãos, diante da exposição desse texto, o que a gente deve fazer para, de fato, sairmos daqui ainda mais parecidos com Jesus? Aplicações. Primeira aplicação, guarde a sua língua do mal. Guarde a sua língua do mal. A Bíblia diz, em Provérbios 21, versículo 23, quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Olha que versículo impressionante. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Irmãos, Jesus também precisa salvar o nosso jeito de falar com o outro. Sem Jesus, a gente não consegue guardar a nossa língua do mal. Ninguém aqui nesse planeta é capaz de dominá-la sem o poder do Espírito Santo. Irmãos, o controle da língua não é força de vontade, mas é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Peça esse fruto a Jesus. Senhor, eu não posso descansar, Senhor, enquanto o Senhor não me conceder domínio próprio. Senhor, é o Teu nome, é o Teu testemunho. É o Teu reino que eu estou ofendendo, pecando. Senhor, eu não posso andar por aí, Senhor, sem domínio próprio. Me socorre, misericórdia, Senhor. Meu irmão, busque diariamente pelo domínio espiritual da sua língua. Quem não se esforçar para não tropeçar ao falar, vai experimentar consequências infernais. É isso que a Bíblia está falando. Provérbio 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Preste atenção, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem consequências incríveis se a gente não souber administrar a nossa comunicação. E antes de nos ensinar a falar, na verdade, de uma forma que glorifica a Deus, o Senhor quer nos ensinar a ouvir. Jesus quer que a gente aprenda a ouvir. Essa é a segunda aplicação. Aprenda a ouvir. Quer guardar sua língua do mal? Aprenda a ouvir. Nós somos ensinados a falar, né? Até hoje eu estou aprendendo a língua portuguesa, confesso que eu morro de medo, nunca sei se eu estou certo, eu nunca sei se é uma exceção, se é uma crase, se é uma... Eu nunca sei, estou sempre com medo. A gente está aprendendo. Só que não ensinam a gente a ouvir. E a Bíblia fala para a gente ouvir. Tiago, no início dessa epístola, ele fala, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Percebam como ele linka ira com argumentação, com discussão. Sejam todos prontos para ouvir,
demore muito para falar, tardios no falar e tardios para se irar. Ele já sabe que, dependendo do que fala, a discussão acaba em pecado, em ira. Criatura de Deus, de uma forma excelente de guardar a nossa língua do mal, é aprendendo a ouvir. Ouça bem antes de falar. Mantenha a sua boca fechada enquanto o outro estiver falando. Aprenda a ouvir. Deus te deu 2 chances, Deus te deu 2 orelhas e uma só boca. Imagina eu com 2 bocas. Desespero, inferno na terra. Deus te deu 2 orelhas. Provérbio 15, 28. O justo pensa bem antes de responder. Aprenda a ouvir. Demore para falar. Se for o caso, nem responda. Dependendo do que você está ouvindo, nem responda. Olha para mim. Dependendo do que você ouvir, é melhor você nem abrir a boca. Fica assim, ó. Eu tenho aprendido isso com o meu discipulador. Por dentro, estou engolindo a granada, mas... Provérbio 17, 28. Até o tolo se faz de sábio quando se cala. Se o que vai sair da sua boca não vai resultar em bênção, não vai trazer paz, não vai glorificar Deus, fecha a matraca. Até o tolo se faz de sábio quando se cala. Meu irmão, aprenda a ouvir e não se precipite em falar. Provérbio 29, 20. Olha como é que a Bíblia está cheia de versículos sobre essa questão. Provérbio 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Você já ouviu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para uma pessoa assim. Uma discussão nunca termina bem quando 2 pessoas não param de falar. O Espírito Santo inspirou Tiago a escrever que é muito melhor saber ouvir do que saber argumentar. Às vezes, na argumentação, você ganha a argumentação, perde o coração, perde o amigo, transforma aquilo que era maneiro, legal, num litígio. Então, não estabeleça conclusões antes de ouvir, e ouvir muito, guardando sempre a sua língua do mal. Terceira aplicação. Transforme o seu falar em bênçãos, irmãos. Transforme o seu falar em bênçãos. Você vai conseguir aplicar as outras 2 atividades fazendo isso aqui. Transforme o seu falar em fonte de bênçãos. Que a nossa comunicação, que a nossa boca seja fonte de bênçãos na vida de outras pessoas. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Irmãos, que a nossa boca seja só fonte de bênção. Por isso, fale somente o que edifica. Marque o seu cérebro, faça alguma programação neurolinguística para o seu cérebro e fala, ó, só fala o que edifica, só fala o que edifica. Elimine a maledicência, a fofoca dos seus lábios. Fofoca é um negócio demoníaco. Que nossas palavras sirvam para consolar, para instruir, para proclamar o Evangelho. Vigie a boca diariamente. Antes de falar, antes de digitar algo lá nas mídias sociais, ou fazer algum sinal com os dedos, tipo o seu ilustre ministro, pergunte-se sempre, isso vai glorificar a Deus e vai abençoar o meu próximo? Isso que eu estou prestes a falar, vai glorificar a Deus, vai abençoar quem vai ouvir? Provérbio 15, versículo 4. O falar amável é árvore de vida. O falar amável é árvore de vida. Eu e você temos um falar amável, irmãos. Se você não tem, peça isso ao Senhor. Senhor, eu quero ter um falar amável. Eu quero falar com as pessoas e as pessoas acreditarem que estão falando com Jesus. Queridos, menos do que isso é pecado contra o nosso Senhor, contra os nossos irmãos. É insuportável conviver com pessoas que, na maioria das vezes, só falam com a gente como se tivesse, parece que está dando ordem, humilhando, xingando, ofendendo. Não sei se você já teve o desprazer de se relacionar com pessoas que, na maior parte das vezes, está falando com você como se estivesse te dando uma ordem, te humilhando,
te xingando, e ainda fala assim, é meu jeito de falar, eu nasci assim, então que morra logo. Não, eu não sou terapeuta, psiquiatra para aturar um negócio desse. Uma oração dessa sincera, né? Com amor, feita com amor. Senhor, dá descanso para essa alma. Olha só como é que eles se relacionam com os outros. Aí uma dica boa para os líderes de célula. Uma oração boa. Senhor, o Senhor está vendo como é que ele está sofrendo? Ainda mais insuportável conviver com gente assim, quando ela se diz crente. Paulo dá uma ordem para os discípulos de Jesus a esse respeito. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Nenhuma palavra torpe, nenhuma porcaria, nenhuma coisa inútil saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros. Essa é a vontade de Deus para o nosso falar, meus irmãos. Seja bênção para quem convive com você. Seja bênção nas redes sociais, no gesto que você dá no trânsito. Seja bênção. Deus deseja que os nossos lábios, que a nossa comunicação seja usada para abençoar outras pessoas. Irmãos queridos, comece a viver hoje mesmo tudo que você está ouvindo hoje da palavra de Deus. Guarde a sua língua do mal, busque transformar a sua comunicação em bênção. E redima, transforme, converta esse hábito cultural do brasileiro, de a cada 10 palavras, 11 são palavrões. Irmãos, isso não é normal. Um cristão não pode aceitar isso como um hábito cultural normal. Uma das coisas, eu já falei aqui, uma das coisas que marcou a minha conversão foi que, jogando bola com um grupo de cristãos naquela época, nenhum cristão falava palavrão. Eu era o único animal ali que falava palavrão. Ainda jogava mal. Aí eu aprendi, não jogo bola, nem falo palavrão. Não é normal. Não é porque o brasileiro fala 11 palavrões a cada 10 palavras, não é normal um cristão falar. Todo mundo fala, até o pastor fala. Mora lá em casa, eu faço uma porção de pecado, mas esse ainda não. O hábito cultural do brasileiro tem que ser redimido. Se é cultura e não glorifica a Deus, tem que ser redimida. Não pode ser encarado como algo normal. Meus irmãos, entre os cristãos, repetindo o Tiago aqui, isso não deveria ser assim. Você fala palavrão na célula? Alguns falam. Mas Jesus está queimando. Você fala palavrão na célula? Você fala palavrão na oração? Você fala palavrão aqui na hora do louvor? Senhor, essa iluminação está... Você não faz isso. Então por que você fala em outras situações? Converta a sua língua desse hábito péssimo da cultura brasileira. Comece treinando em casa. E leve esse novo hábito para outros lugares. Quando você der aquela topada, fala, ah, isso é a rocha que eu me firmo. Né? Aí a unha levanta, assim, o sangue começa a jorrar. Estou vivo, olha como é que sangra bem esse dedo. Né? Aquela pessoa que, né, faz uma porção de massa, essa é filha de Jezabel. Né? Assim, você vai mudando, você vai transformando a sua forma de falar. Eu aprendi com um irmão meu da Assembleia de Deus, um cara que surfa comigo, Felipe, ele chama todo mundo de abençoado, já falei aqui, né? Então quando ele quer ofender, ô abençoado, quando ele quer agradecer, ô abençoado, beleza, não xinga ninguém, todo mundo é abençoado. A gente tem que converter a nossa cultura, levar esse novo hábito para os nossos círculos de relacionamento. Começa treinando em casa, começa treinando na célula, vai fazendo caderninho, fiquei 20 minutos sem falar palavrão. Já fiquei 30 minutos sem falar palavrão. E aí vai chegar uma hora que você vai ficar uma semana, um mês. Porque a nossa língua foi salva pelo sangue do Cordeiro. A nossa língua tem que ir para o céu também, meus irmãos. Não vai chegar na hora, esse pedaço aqui vou ter que jogar no inferno. Ou vai tudo, ou vai ficar tudo. Então fale somente palavras que abençoem, palavras que edificam. O apóstolo Pedro vai afirmar que foi para isso que Jesus nos chamou. 1 Pedro 3, versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção,
pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Preste atenção agora. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Então, uma promessa aqui com condicionante. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, é possível ser feliz ainda aqui nesse mundo. Refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. A ordem é clara, irmãos. Refreie, tome conta da sua comunicação. Mesmo que alguém esteja falando mal de você, fazendo fofoca, te xingando, te ofendendo, a Bíblia me garante que nós somos sempre muito pior do que o que as pessoas estão falando da gente. Somos sempre muito piores do que as pessoas falam da gente. Então deixa ela falar. Guarde a sua língua do mal, dos palavrões. Não tropece no seu modo de falar, não incendeie florestas. Nós amamos o corpo de bombeiro, então não incendeie nada. Entregue a sua língua para Jesus. E todos os dias de manhã, antes de você sair da sua casa, você acordar, estou vivo, já agradece a Deus porque está vivo. Antes de você sair do quarto, faça essa oração aqui do Salmo 141. Depois anote, imprima isso num papel, cola em vários lugares da sua casa. A oração diz assim: põe um guarda à minha boca, Senhor. Vigie a porta dos meus lábios. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Vigie a porta dos meus lábios. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos bênção na vida dos outros, a glorificarmos o Senhor e a abençoarmos os nossos irmãos para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado por Tua instrução que nos santifica, Senhor. Te pedimos juntos aqui como igreja, Senhor. Põe um guarda na nossa boca, Senhor. Vigie a porta dos nossos lábios, Jesus. Reconhecemos que muitas vezes, Senhor, tropeçamos ao falar. Falamos sem pensar no Senhor. Jesus querido, nos perdoe e nos ajude, te suplicamos, Senhor. Guarde a nossa comunicação. Enche o nosso coração com Teu Espírito Santo, Senhor. Conceda a gente a bênção do domínio próprio, Jesus. Enche o nosso coração e os nossos lábios de palavras que abençoam, Senhor. Que em cada conversa, seja em casa, no trabalho, na igreja, na célula, aqui no estacionamento, Senhor, a nossa língua seja um canal de bênçãos e de louvor ao Teu nome, Senhor. Te pedimos isso para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém.